vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Bom, eu tomar a primeira medida desse curso é declarar que ele começa oficialmente às 3h10. Dá tempo pra gente tomar um café. Em particular, em janeiro, eu dou aula até às 3 nesse curso de problemas, né? Mas isso é bom, porque é possível que tenha gente fazendo curso também, dá umas 3, né? Dá tempo de tomar um café. Vamos lá um pouquinho. Muito bem. Bom, esse é um curso de introdução à teoria dos números. A gente vai falar de coisas variadas, relativamente elementares. A gente vai começar com coisas muito elementares, né? Bom, hoje eu vou falar sobre máximo divisor comum, teorema fundamental da aritmética, congruências, etc. Então tem reciprocidade quadrática. Fala de alguns tópicos que a gente vai tratar nesse curso. Algumas equações diofantinas simples, né? Equações diofantinas é um tópico vasto com vários problemas em aberto, mas falar de algumas equações diofantinas. A gente quer falar um pouco sobre aproximações diofantinas, em particular uma teoria elementar clássica das frações contínuas. Vamos falar um pouco sobre funções aritméticas e sobre estimativas assintóticas de funções aritméticas. Alguma coisa sobre números primos e testes de primalidade. Em algum momento, no fim do curso, coisas um pouquinho menos elementares, que envolvem um pouco de teoria da medida e um pouco de análise complexa, mas não muito, quer dizer, então, provavelmente eu vou querer falar um pouco de teoria métrica de aproximações diofantinas, né, do que você espera para as aproximações da maioria dos reais ou da maioria dos pontos de Rn, então, teorema de Quintana em particular. Idealmente, se der tempo, eu vou querer provar o teorema de Dirichlet, o teorema dos números primos, então, uma pequena introdução um pouquinho de teoria analítica dos números, né? Algumas estimativas elementares sobre os números primos a gente já vai ter feito um pouco antes, quando a gente falar de estimativas elementares assintóticas sobre funções aritméticas. Então, isso é mais ou menos um plano geral sobre as coisas que eu gostaria de falar nesse curso. Vamos tentar. Ele tem uma referência mais ou menos natural, que é um livro meu com 3 colegas, com o Nicolau, o Tengan e o Fábio, esse livrinho verde que está na 4ª edição, que saiu recentemente, é
pouco mais de um mês, uns 2 meses atrás, talvez, esse livro verde aqui do Projeto Euclides, né, chama Teoria dos Números, um passeio com primos e outros números familiares pelo mundo inteiro, é um subtítulo engraçadinho, mas esse livrinho aqui do Projeto Euclides que tem, mais ou menos, tem esses tópicos que eu mencionei. E bom, claro que tem vários outros textos muito bons de teoria dos números, tem o Rajan Wright, por exemplo, tem, mas bom. Mas essa é talvez a referência padrão em português para as coisas que a gente vai falar. Bom, então vamos começar com coisas muito elementares sobre o nosso objeto principal são os números inteiros. Em algum momento a gente vai falar sobre números racionais e a sua relação com números reais também, né? Mas o objeto principal desse curso são os números inteiros. Bom, tem uma noção básica muito importante, com a qual a gente vai trabalhar muito nisso, que é a noção de divisibilidade. A e B inteiros. A gente diz que A divide B se existe C inteiro com B igual a C, né? E uma propriedade importante dos inteiros é a divisão euclidiana. Eu não vou complicar muito, eu vou supor logo que B é positivo. Bom, divisão euclidiana. Sejam A e B inteiros com B positivo, para não complicar. Então, sempre existem Q e R inteiros, unicamente determinados, com A igual a BQ mais R e 0 menor ou igual a R menor que B. Isso aqui está dizendo que, basicamente, todo inteiro está entre dois múltiplos consecutivos de B, né? Está relacionado com o fato de que todo racional está entre dois inteiros consecutivos de maneira única, né? Esse Q, de fato, é parte inteira de A sobre B, né? Essa notação de parte inteira vocês certamente conhecem, né? Dado um número real x, um número racional em particular. Parte inteira de x é o único inteiro que satisfaz que parte inteira de x é menor ou igual a x, que é menor que parte inteira de x mais 1. No nosso caso, a gente vai ter Q igual a parte inteira de A sobre B é menor ou igual a A sobre B, né? Que é menor que mais 1. Né? Portanto, BQ
é menor ou igual a A. É porque o B é positivo, a gente pode fazer isso, é menor que B. A gente explica que é mais 1, que é B, que é mais B. Ou seja, 0 é menor ou igual a A menos BQ, que é menor que B. É só chamar A menos BQ de R. E, naturalmente, A igual a BQ mais R. Então, tá bom, então a gente tem... Isso vai ser uma ferramenta, embora bastante simples, não vai ser uma ferramenta importante para esse início da teoria, não? O fato de que existe a divisão euclidiana de inteiros, né? Que dados dois inteiros, sendo o segundo deles positivo, você sempre pode dividir um pelo outro, deixando um resto menor do que o divisor. Bom, a gente pode usar isso para provar a seguinte proposição, que é bastante importante, que é sobre a existência do máximo divisor comum. Existência aí, se vocês quiserem unicidade. Do máximo divisor comum de dois inteiros. Então, sejam A e B, dois inteiros, não ambos nulos. Então, existe um inteiro positivo, um inteiro D maior que zero, tá ok. Ele tem as seguintes propriedades. A primeira é que D é um divisor comum de A e de B. A segunda é que D é uma combinação linear de A e B com coeficientes inteiros. Quer dizer, que existem x e y inteiros, tais que D se escreve como AX mais BY. E a terceira é que, se você tiver qualquer divisor comum de A e B, quando eu escrevi isso, eu estou supondo implicitamente que o D' é inteiro, né? Eu nunca vou escrever x divide y com x ou y sem ser inteiro. Isso aí eu estou subindo em pleno, não vou escrever o tempo todo com D' inteiro. D' é inteiro. D' é um inteiro, tal que D' divide A, D' divide B, então D' divide D. Quer dizer, esse D não só é um divisor comum de A e B, mas ele é múltiplo de qualquer outro divisor comum de A e B. Em particular, ele é o maior divisor comum de A e B, porque ele é múltiplo, ele não só é o maior, mas ele é múltiplo de qualquer outro, né? Então, se tiver... Quer dizer, ele é um divisor positivo, né? Se tivesse algum maior que ele, seria positivo também. Mas como ele é múltiplo de qualquer divisor comum, ele seria... um múltiplo positivo de um cara positivo não pode ser menor que ele, né? Então ele é claramente um maior divisor comum de A e B, né? Então esse D então, é chamado justamente
Eu gosto de escrever MD, seja. Muito bem. Tá bom. Então vamos provar esse negócio, né? Então a ideia é considerar essa propriedade 2. Então a gente vai considerar números dessa forma, ax mais by, múltiplo de A mais múltiplo de B, que sejam positivos. Então, seja, sei lá, C o conjunto de todos os números Czinho maior que 0, tais que existem x e y inteiros, tais que Czinho é da forma ax mais by. É claro que esses Czinhos são inteiros, né? Porque x e y são inteiros, A e B são inteiros, ax mais by vai ser inteiro também. E eu estou exigindo que o Czinho seja positivo. Então, esse C maiúsculo é um conjunto de inteiros positivos, ou seja, números naturais, né? E ele é um conjunto não vazio. Por exemplo, o módulo de A mais módulo de B pertence a esse conjunto. Né? O módulo de A é múltiplo de A, ou é A vezes 1 ou é A vezes menos 1. Né? O módulo de B ou é B vezes 1 ou é B vezes menos 1. E como eles não são ambos nulos, pelo menos um deles é positivo. Ou o módulo de A ou o módulo de B é positivo. A soma é certamente positiva. Então, o módulo de A e o módulo de B é um inteiro positivo que está no conjunto C. Então, C é um conjunto não vazio de inteiros positivos. Todo conjunto não vazio de inteiros positivos tem um menor elemento. É o popular princípio da boa ordenação, que é equivalente ao princípio da indução. Então, seja D o menor elemento de C. A gente vai mostrar que esse D tem essas propriedades todas que a gente prometeu no enunciado. A propriedade 2 é automática, né? Porque o D pertence ao conjunto C. Existem x0 e y0 inteiros, tais que D é ax0 mais by0. Propriedade 1, vamos para 3. A 3 é uma consequência imediata da 2. É até mais fácil fazer a 3. Né? Se D' divide A e D' divide B, se D' divide A, certamente D' divide ax0. E, portanto, bom, D' divide B também é fácil ver que o D' divide by0. Logo, D' divide... Se um cara divide dois números, ele divide a soma. E a soma é o D. Então, qualquer cara que divida A e B vai dividir o D. O que falta é ver que o D, de fato, é um divisor comum de A e B, né?
Vamos ver que D divide A. D divide B é análogo. Se vocês olharem para a prova que D divide A, os papéis, aliás, de A e B na construção do D são totalmente simétricos, é só trocar o A com o B. E quando vocês olharem para a prova, vocês vão ver que, de fato, é só trocar os papéis, que não muda nada. Mas vamos ver, por que o D divide A? Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode sempre tentar dividir o A pelo D e ver o que acontece. Porque a gente tem a divisão euclidiana na mão. Nos dois números qualquer, a gente sempre pode tentar dividir um pelo outro, ou vai dar exato, ou vai deixar um resto, e a gente vê o que acontece. Então o que a gente faz é isso, a gente tenta dividir o A pelo D e ver se dá exato ou não. O A você sempre pode escrever como DQ mais R, né? Com 0 menor ou igual a R menor que D. Tá bom, mas então o R vai ser A menos DQ, ou A menos QD. Agora, quem que é D? D é AX0 mais BY0. Isso eu posso escrever como A que multiplica 1 menos QX0 mais B que multiplica menos QY0. Quer dizer, é A vezes um inteiro mais B vezes outro inteiro. Se o R fosse maior que 0, o R pertenceria a C. Que seria um número positivo, que seria A vezes um inteiro mais B. O R é A vezes um inteiro mais B vezes outro inteiro. Se ele fosse positivo, ele estaria no conjunto C. Mas o R é menor que D. E o D é o menor elemento de C. Isso é um absurdo. Você não pode ter um cara em C que é menor que o menor elemento de C. Então não dá para o R ser positivo. Então o R tem que ser 0. Então o R tem que ser 0 e o A é múltiplo de D. A igual a aquele daqui, sei lá. E acabou, né? Provamos tudo que a gente precisa. Então o A é múltiplo de D, analogamente o B é múltiplo de D. A gente viu que se D' divide A e B, o D' tem que dividir D. A gente viu que o D é combinação. Provamos tudo que precisa, né? Muito bem. Deixa eu apagar isso aqui. O inteiro P maior que 1 é primo.
Sempre que você escreve P como A vezes B, com A e B maiores ou iguais a 1, então a fatoração é sempre trivial, quer dizer, ou A é 1 ou B é 1. O único jeito de escrever P como produto de dois fatores é 1 vezes P ou P vezes 1. Não tem nenhuma fatoração não trivial. Naturalmente com A e B inteiros. Não vou escrever. A gente está falando de inteiros o tempo todo. Né? Então, o nosso próximo objetivo é provar o popular teorema fundamental da aritmética, diz que todo inteiro positivo pode ser decomposto de maneira única, a menos da ordem dos fatores, como um produto de primos. O teorema fundamental da aritmética tem duas afirmações. A primeira, uma é a existência, a outra é a unicidade. A existência diz que todo inteiro positivo pode ser escrito de alguma maneira como produto de primos. A unicidade diz que essa maneira é única, que você não tem nenhum inteiro que possa ser escrito de duas maneiras essencialmente diferentes como produto de primos. Você pode trocar a ordem dos fatores. 6 é 2 vezes 3 é 3 vezes 2, mas o máximo que você pode fazer é isso. Você só pode trocar a ordem, mas nada mais. Quer dizer, e a gente vai começar provando a existência, que é a parte mais fácil. Depois a gente vai tirar algumas consequências da existência, depois a gente vai provar uns lemas, depois a gente vai provar a unicidade. Primeiro a gente vai provar que todo inteiro positivo pode ser escrito como produto de primos de alguma maneira, né? Isso a gente vai provar por indução. Vários jeitos de escrever essa prova. Vocês podem reclamar do 1. Bom, o 1 é um produto de 0 fatores primos, né? Você não multiplicar primo nenhum. Se você ainda não multiplicou nada, dá 1. Se você não vai somar, mas se você não somou nada, ainda dá 0. Se você não multiplicou nada, dá 1. 1 é o produto de 0 fatores primos. Se quiser, isso é uma convenção. Se vocês se preocuparem com isso, vocês podem anunciar o teorema só para inteiros maiores que 1, mas bom, é uma convenção muito razoável.
2 é primo, 3 é primo. Como vocês podem verificar facilmente. Mas a gente pode, digamos, dar uma prova talvez por absurdo, né? Quer dizer, suponha por absurdo que X é o conjunto dos N são os inteiros positivos, tais que N não pode ser decomposto como produto de primos. Seja não vazio. Então, suponha que exista algum N que não pode ser decomposto como produto de primos, né? Então, todo conjunto não vazio de inteiros positivos tem um menor elemento. Então, seja Nzão o menor elemento de X, né? Mínimo de X. Nzão não pode ser primo, porque senão ele está decomposto de uma maneira trivial como produto de primos. Né? Senão você escreve Nzão igual a Nzão e está decomposto como produto de um fator primo. Né? Bom, então Nzão pode ser fatorado como A vezes B, com A e B maiores que 1. Portanto, A e B são menores que N, né? A é N sobre B menor que N, B é N sobre A menor que N também. Né? Mas então A e B são inteiros menores que N. A e B são menores que N, que é o menor elemento de X. Portanto, A e B não pertencem a X. E X é o conjunto dos naturais que não podem ser decompostos como produtos de primos. Portanto, A e B podem ser decompostos como produtos de primos. A e B podem ser decompostos como produtos de primos. Né? A é P1, P2, PK, B, Q1, Q2, QR, né? Com os PI e os QJ primos. Mas então o N, o Nzão, né, que é AB, é P1, P2, PK, Q1, Q2, QR, é absurdo, né? Então o Nzão está decomposto aqui como produto de primos. Então, supondo que o Nzão pertencia a esse conjunto X, que é o conjunto dos caras que não podem ser decompostos como produto de primos. Então, isso termina a prova da existência. Né? Que pode ser transformada numa prova positiva, digamos, ou até num algoritmo. Né? Você pega um N qualquer maior que 1, se ele for primo, ele já está decomposto como produto de primos, como um fator primo. Se não, ele é composto, você pode fatorar como produto de 2 caras menores.
E aí você usa o segundo princípio de indução, se uma propriedade vale para todos os caras menores que n. Se você prova que se uma propriedade vale para todos os caras menores que n, então vale para n, então ela vale para todos os naturais. Quer dizer, então isso dá até um algoritmo, né? Você fatora o cara, vale para os caras menores, você consegue fatorar o A e o B, e você junta essas fatorações e você obtém uma fatoração para o n. Bom, o fato é que isso dá uma prova da existência da fatoração. Não falta provar a unicidade, mas a existência já implica resultados bastante interessantes. Por exemplo, com isso a gente já consegue provar que existem infinitos números primos. O Euclides já sabia provar isso há mais de 2000 anos. Isso não é tão evidente quanto pode parecer à primeira vista. Só com os primos, sei lá, 2, 3, 5, 7, 11, 13, você multiplicar esses caras, elevar a potência variada, você já cria infinitos números, né? Boa parte dos números pequenos só tem esses fatores primos. Para fazer 2 a 37 vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7 à quinta. Você faz um monte de números só com esses fatores primos. Em princípio, não seria completamente absurdo que você tivesse, sei lá, um quatrilhão de números primos, multiplicando os quais você obtivesse todos os números naturais. Quer dizer, a gente sabe que não é assim, mas não é. Mas precisa de um argumento. Né? E tem esse argumento muito elegante devido ao Euclides, que usa a existência da fatoração em primos para provar que tem que haver infinitos primos. Né? A prova é a seguinte, é uma prova por absurdo. Você supõe que o conjunto dos primos seja finito, supõe que P1, P2, etc., Pn, que você possa listar todos os primos, sejam todos os primos. E aí você considere esse número aqui. Você multiplica todos os primos e soma 1. Isso é um número maior que 1, né? E todo número maior que 1 pode ser escrito como produto de primos. Em particular, todo número maior que 1 é múltiplo de algum primo. Né? Pela existência no teorema fundamental da aritmética, existe algum PJ', tal que PJ divide N. Mas então, PJ vai dividir N menos P1, P2, etc. PJ, Pn, né? Porque se ele divide N, como ele divide esse produto, porque ele é um dos fatores, ele vai dividir essa diferença, só que essa diferença é 1. E 1 não pode ser múltiplo do PJ, o PJ é um primo maior que 1. Isso é absurdo. E acabou a prova. Não? É uma prova muito elegante
da Euclides de que tem que haver infinitos primos. Muito bem. Mas vamos lá, eu prometi provar. A gente fez essa digressão, né, para falar desse teorema de Euclides, mas vamos voltar para o teorema fundamental da aritmética. Como eu falei, a unicidade dá um pouquinho mais de trabalho, mas esses fatos que a gente provou sobre o MDC vão ajudar muito a gente. Vamos então continuar, vamos provar um lema importante sobre números primos que diz o seguinte: se P é primo e P divide um produto de dois inteiros, P divide AB, então P tem que dividir um deles, P divide A ou P divide B. E a prova é a seguinte: bom, se P divide A, não há o que provar, né? Se P não divide A, quem que pode ser o MDC entre P e A? O MDC entre P e A tem que ser 1. Né? Porque o MDC entre P e A divide P. E os únicos divisores positivos de P são 1 e P, né? Os únicos números que dividem em P são 1 e P, pela definição do número primo. Então, o MDC entre P e A só poderia ser 1 ou P. Mas não pode ser P, né? Porque P não divide A. Então, tem que ser 1, né? Mas se o MDC é 1, né, para esse resultado que a gente produz sobre o MDC, tem que existir x e y inteiros, tais que px mais ay igual a 1. O MDC de dois números é sempre combinação linear deles, coeficientes inteiros. E aí o que a gente faz é multiplicar tudo por B. Então, multiplicando tudo por B, vai ter PBX mais ABY é igual a B mas como o P divide AB, o P divide ABY, né? Então, o P divide B. E acabou a prova do lema. Então, se o P não divide A, o P tem que dividir B. Muito bem. Um corolário que você prova imediatamente por indução, a partir desse lema, é que se
P é primo, K maior ou igual a 1 e P divide um produto de K inteiros, então P tem que dividir algum deles, né? Isso você prova quase imediatamente por indução em K, né? Isso é para K igual a 1 imediato, para K igual a 2 é o lema, né? E se for verdade para K, o que diz o corolário para K mais 1? P divide a 1 a 2 AK vezes AK mais 1. Você escreve isso como a 1 a 2 AK vezes AK mais 1. Isso é um produto de duas coisas, o 1 a 2 AK e o AK mais 1. Se P divide produto de duas coisas, tem que dividir uma delas. Então, ou ele divide o AK mais 1, e aí a gente ganhou, ou divide a 1 a 2 AK. Mas se ele divide a 1 a 2 AK, por hipótese de indução, ele tem que dividir algum AJ. E aí a gente ganhou também. Então é uma indução quase imediata. Vou deixar os detalhes com vocês. Né? Tá bom, então a gente já está em condições de provar a unicidade no teorema fundamental da aritmética. O que a gente tem que fazer? A gente tem que... No certo sentido, a prova vai ser... A prova vai ser, num certo sentido, por indução também, né? Quer dizer, a gente vai pegar um certo inteiro positivo n, a gente pode supor que os inteiros positivos menores têm fatoração única com produtos de primos, a gente quer provar que esse cara tem fatoração única. A gente pega duas fatorações, a gente quer provar que de fato são a mesma, a menos da ordem dos fatores. Então, suponha que n você escreve de dois jeitos como produtos de primos, P1, P2, PK, igual a Q1, Q2, QS, com P1, PK, QS primos. Supor que a gente já ordenou em ordem crescente os primos, P1 menor ou igual a P2, etc. menor ou igual a PK, Q1 menor ou igual a Q2, menor ou igual a QS. Aí não vai ter jeito, o K vai ter que ser igual a S, o P1 vai ter que ser igual a Q1, o P2, eu vou querer provar isso, né? Se eles estão em ordem crescente desse jeito, a fatoração vai ter que ser igualzinha, né? Eu já eliminei o efeito da ordem. Bom, então eu vou querer provar em particular que o P1 é igual ao Q1. Como é que eu faço isso? Bom, o P1 divide N, é um dos fatores nessa fatoração. Mas o N também se escreve como Q1, Q2, QS. Então, o corolário do lema anterior, né, como o P1 divide esse produto, o corolário diz que existe J menor ou igual a S, tal que o P1 divide QJ. Né? Só que o P1 e o QJ são primos.
Portanto, o P1 igual a QJ, pois P1 e QJ, QJ principalmente, são primos. P1 é maior que 1, QJ é primo. Não tem jeito. Né? Em particular, o P1 é maior ou igual ao Q1, né? Porque o QJ é maior ou igual ao Q1. Né? Só que o que eu fiz com o P1 eu posso fazer com o Q1 também, né? Analogamente, o Q1 é maior ou igual ao P1. Logo, o P1 é igual ao Q1. Eu posso cortar o P1 com Q1, né? O N sobre P1 é menor que N, né? E o N sobre P1 se fatora como P2, P3, etc. PK igual a Q2, Q3, QS, né? E aí a gente pode usar a hipótese de indução, né? Que se esse cara é menor, por hipótese de indução, você tem fatoração única, ou seja, o K-1 tem que ser igual a S-1 e o PJ igual a QJ para 2 menor ou igual a J, menor ou igual a K, que é igual a S. Né? E o P1 a gente já sabia que era igual ao Q1, acabou, né? Acabou a prova. Por hipótese, deixa eu escrever por hipótese de indução. Tá? Isso tecnicamente é uma prova pelo segundo princípio da indução. Aquele negócio. A propriedade vale para todos os caras menores que N, então vale para N. Se você conseguir mostrar isso, você provou que ela vale para todos, não, tá, né? Muito bem. Fazer uns comentários sobre o MDC, né? Essa prova da existência do MDC, ela, se a gente olhar bem para ela, pode ser adaptada para fornecer um algoritmo bastante eficiente, bastante clássico, que é o algoritmo de Euclides também. Como o nome indica, é um algoritmo muito clássico, que permite achar, de fato, com bastante eficiência, além de clássica, muito rápido, a gente achar o MDC de 2 números inteiros. Do seguinte jeito, fazendo uma série de divisões euclidianas sucessivas. O algoritmo de Euclides para achar MDC funciona do seguinte jeito.
você tem A e B inteiros positivos, né? Você começa, digamos, dividindo o A pelo B com o resto. Aí você divide o B pelo R1. Deixa um resto R2. Aí você divide o R1 pelo R2. E os restos vão diminuindo. Aí você divide o R2 pelo R3. E assim por diante. Isso é uma sequência de restos, não? O R2 é menor que R1, o R3 é menor que R2, o R4 é menor que R3. Esses são positivos, ou diminuindo, não podem diminuir a vida inteira. Em algum momento o resto vai ser zero, né? Então, vamos ver. Vai ter um primeiro momento em que o resto é zero. Vamos um pouquinho antes, vai ter um Rn menos 2. Você vai dividir pelo Rn menos 1. Vai ter um Qn mais Rn. Rn vai ser o último resto não nulo. Quando você for dividir o Rn menos 1 pelo Rn, o resto vai ser zero. Pronto. Aí não deu resto nenhum. E esse Rn, que é o último resto não nulo, é o MDC entre A e B. Por quê? Primeira observação é que ele é um divisor comum de A e B. Por que ele é um divisor comum de A e B? Porque, bom, para começar, ele divide o Rn-1, né? Você foi dividir o Rn-1 pelo Rn, deu exato. O Rn divide o Rn-1. Mas como ele divide o Rn-1 e o Rn-2 é uma combinação linear do Rn-1 e do Rn, ele divide o Rn-2 também. Como ele divide o Rn-1 e o Rn-2 e o Rn-3 é uma combinação linear do Rn-1 e o Rn-2, ele vai dividir o Rn-3. E, portanto, vai dividir o Rn-4 também, com a combinação linear do Rn-3 e do Rn-2. E assim por diante, ele vai dividir todo mundo. Vai dividir o R4 e o R3, portanto, vai dividir o R2. Vai dividir o R3 e o R2, portanto, vai dividir o R1. Vai dividir o R2 e o R1, portanto, vai dividir o B. Vai dividir o R1 e o RB, portanto, vai dividir o A também. Então, ele certamente é um divisor comum do A e do B, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é uma combinação linear do A e do B. Por quê? Porque o R1 é uma combinação linear do A e B. R1 é A menos B que 1. Mas, então, o R2 também é uma combinação linear do A e B. Porque o R2 é uma combinação linear do B e do R1. Mas o R1 era uma combinação linear do A e B. Então, se você substitui o R1 para essa combinação linear do A e B, você vê que o R2 é a combinação linear do A e B. Porque se o R2 for positivo, o R2 está naquele conjunto C que eu defini na prova daquele resultado sobre MDC. O R3, como é a combinação linear do R1 e do R2, vai ser a combinação linear do A e B, porque tanto o R1 quanto o R2 são a combinação linear do A e B. E assim por diante, você vai descendo, você conclui que o Rn, que é a combinação linear do Rn-2 e do Rn-1, vai ser a combinação linear do A e B também. Como o Rn é a combinação linear do A e B, ele vai ser múltiplo de qualquer divisor comum de A e B. E, portanto, ele tem que ser o máximo divisor comum. Então, com esse algoritmo, você acaba achando o máximo divisor comum. E não é difícil ver que, no máximo, 2 divisões, o resto cai, pelo menos pela metade, quer dizer, o número. Esse negócio converge exponencialmente rápido, não? O número de passos é no máximo proporcional ao número de algarismos do divisor. E a convergência é bastante rápida. Muito bem.
gente provou que tem infinitos primos. Deixa eu dar outra prova, eu acho que é do Herders, de que existem infinitos primos, que é uma prova que, além disso, dá uma estimativa quantitativa que não é totalmente trivial sobre quantos primos tem até n, que é bonitinha, simples e bonitinha, e que usa um pouco o teorema fundamental da aritmética. O teorema fundamental da aritmética tem vários corolários, né? O teorema fundamental da aritmética diz que todo natural pode ser fatorado com produto de primos. Uma coisa natural é que, bom, quando você faz isso, um mesmo primo pode aparecer mais de uma vez, né? Por exemplo, 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Em geral, você junta os primos iguais escrevendo com um expoente, né? Isso é 2 ao quadrado vezes 3, por exemplo. Então, em geral, um inteiro positivo você fatora como P1 alfa 1, P2 alfa 2, PK alfa K, onde P1 menor que P2 menor que PK são primos, quer dizer, os PI são primos distintos, e alfa 1, etc., alfa K são os expoentes, são inteiros positivos. Né? E você pode usar essa representação, agrupar, separar os expoentes pares dos expoentes ímpares, ou escrever os expoentes ímpares como um par mais 1, se você quiser, para observar que todo natural você escreve de maneira única como A ao quadrado vezes B, onde né? Então, observação. Onde A é um inteiro menor ou igual a parte inteira de raiz de n, e B é livre de quadrados. Ou seja, é um produto de primos distintos. Porque se você tem uma fatoração dessas, para cada alfa j você pode escrever como 2 beta j mais epsilon j, onde epsilon j é 0 ou 1. Se o alfa j for par, beta j vai ser metade do alfa j. Se o alfa j for ímpar, o epsilon j vai ser 1, e o beta j vai ser alfa j menos 1 sobre 2. Mas você sempre pode fazer isso, e o A vai ser P1 a beta 1, etc., PK a beta K. Né? E o B vai ser P1 a epsilon 1, P2 a epsilon 2, PK a epsilon K. Isso aqui é um produto de primos distintos, que os expoentes são todos 0 ou 1. Né? Então vai ser o produto dos primos que tem expoente 1, são primos distintos. Né? Então, uma consequência do teorema fundamental da aritmética é isso daí. Com essa observação, o Herders dá a seguinte prova de que existem infinitos primos. Você pega todos os números, pega um n grande, né? Olha para todos os números 1, 2 até n grande. Cada número desses, dado um k com 1 menor ou igual a k menor ou igual a n grande, você escreve k como a ao quadrado vezes b, né? Onde o a é certamente o a é menor ou igual a parte inteira de raiz de k, que é certamente menor ou igual a
parte inteira de raiz de... é certamente menor ou igual a raiz de n grande, né? E o B é um produto de primos distintos, né? B é livre de quadrados. Sejam P1, P2, PK, todos os primos menores ou iguais a n grande. Né? Então, K conta quantos primos tem menores. K, se vocês quiserem, é π de n grande. Ele conta quantos primos tem menores ou iguais a n grande. A gente vai ver que K não pode ser tão pequeno assim, que K tem que crescer. Quantas possibilidades a gente tem para o B? Eu afirmo que a gente tem no máximo 2 elevado a K possibilidades para B. Porque o B é um produto de primos distintos, os primos têm que ser todos menores ou iguais a n grande. Porque o K vai ser, os Ks que eu estou considerando são no máximo n grande. Não pode aparecer um fator do B que seja maior que o n grande, porque o B vai ser um divisor de K que é no máximo n grande. Né? Então os fatores que podem aparecer no B são esses primos aí. O B tem que ser produto de algum subconjunto desses primos. Isso é uma estimativa até exagerada. Se eu multiplicar esses primos todos, provavelmente vai dar muito maior que n grande, mas não importa. Isso é uma estimativa por cima do número de possibilidades que você tem para esse B. Ele vai ser o produto dos primos em um certo subconjunto desse conjunto P1, P2, PK. Tá? E quantas possibilidades a gente tem para o A? Bom, e no máximo... parte inteira de raiz de n possibilidades para A, né? O A é menor ou igual a raiz de n, né? Por outro lado, a gente tem nzão possibilidades para K. Você tem nzão escolhas para o K. Assim... 2ak vezes parte inteira de raiz de n. Parte inteira é sempre menor ou igual que o cara sem parte inteira, né? 2ak vezes parte inteira. Isso aqui é o número de possibilidades para o B, exagerado até. Isso aqui é o número de possibilidades para o A. Também exagerado. Não sei se exagerado, mas tá bom. Isso é o número de possibilidades para o A. Então isso aqui é uma estimativa por cima para o número de possibilidades para o para B. E o para B determina o K. O número de possibilidades para o K é nzão, então você tem que ser maior ou igual a nzão. Então 2ak raiz de n tem que ser maior ou igual a n. Ou seja, 2ak tem que ser maior ou igual a raiz de n. E portanto, 4ak tem que ser maior ou igual a n. Então, se o nzão é muito grande, o K tem que ser muito grande também. Né? O K é π de n, se vocês quiserem. Π de n conta quantos primos tem menores ou iguais a n. Né? Então, a gente deu uma estimativa que é muito longe da realidade, mas pelo menos é um negócio que tende a infinito. Se vocês tentarem transformar numa prova, a prova do Euclides vai dar uma coisa tipo log-log, que é uma estimativa bem pior do que essa. Essa aqui é uma estimativa tipo log, já é um pouquinho melhor. Na verdade, a gente vai ver que π de n é assintoticamente n sobre o log n, idealmente lá para o fim do curso, soltando os números primos.
mais para o meio do curso, um pouco antes, a gente vai ver que π de n está entre duas constantes positivas vezes n sobre log n. π de n é tipo n sobre log n. Aqui a gente está pelo menos... Provar que π de x é um número P', P menor ou igual a x. Né? Aqui a gente provou que π de n é pelo menos logaritmo de n na base 4. Que tende a infinito, quer dizer, qualquer estimativa por baixo para π de n que tende a infinito implica que tem infinitos primos. Né? Em particular, dá uma prova que tem infinitos primos, mas dá uma prova um pouco diferente. Um pouco mais. Vamos lá, congruências. Então, seja n inteiro positivo. Para ter alguma graça, o n vai ter que ser maior que 1, mas bom. Sejam a e b inteiros. Dizemos que A é congruente a B módulo N. Esse A é congruente a B módulo N se N divide B menos A. Ou equivalentemente. Se B menos A sobre N é inteiro, ou ainda se existe K inteiro tal que B igual a A mais KN, né? Essas várias versões são úteis. Então, a primeira observação é que congruência, essa noção de congruência módulo N, né, é uma relação de equivalência. Você fixa o N, isso é uma relação de equivalência nos inteiros, relação reflexiva, simétrica e transitiva. Proposição, observação, sei lá. A é congruente a A para todo A inteiro. A é congruente a A módulo N. Deixa eu escrever direito, pelo menos no início. A é congruente a B módulo N. Se somente se B é congruente a A módulo N. Que era A e B inteiros. Que N divide A menos B, se somente se N divide B menos A, né?
B menos A sobre N é inteiro se somente se A menos B sobre N é inteiro. X é inteiro se somente se menos X é inteiro. Não. Se A é congruente a B módulo N e B é transitiva, né? E B é congruente a C módulo N, então A é congruente a C módulo N. Vale a pena argumentar só na última. E se N divide B menos A e se N divide C menos B, então N divide B menos A mais C menos B, que é C menos A, né? E, portanto, A é congruente a C módulo N. Né? Então, isso é bem... Essas coisas são bem fáceis, mas são importantes. Isso mostra que a congruência é, de fato, uma relação de equivalência, que nos permite definir classes de congruência. Tem outra proposição que também é fácil, mas também é muito importante, que mostra que congruências funcionam muito bem com relação às operações usuais de soma e multiplicação nos inteiros. Não vou escrever o tempo todo, dado N inteiro positivo, o N está fixo, né? A ideia é que se A1 é congruente a A2 módulo N e B1 é congruente a B2 módulo N, então A1 mais B1 é congruente a A2 mais B2, que se você trocar o A1 pelo A2 e o B1 pelo B2, o resultado módulo N não muda para a soma e também não muda para o produto. A1 vezes B1 também é congruente a A2 vezes B2 módulo N. Essas coisas são importantes porque elas permitem definir operações de soma e multiplicação módulo N, se vocês quiserem. O resultado da soma e da multiplicação módulo N não muda se você trocar os fatores por caras congruentes módulo N. Né? Se os fatores são congruentes módulo N, os resultados são congruentes módulo N. As parcelas são congruentes módulo N, os resultados são congruentes módulo N. Então, de novo, a prova é fácil. Se N divide A2 menos A1 e N divide B2 menos B1, então certamente N divide A2 menos A1 mais B2 menos B1, que é A2 mais B2 menos A1 mais B1. Então, isso menos isso é a mesma coisa que isso mais isso. E essas duas coisas são múltiplos de N, portanto, isso menos isso é múltiplo de N. Se essas duas coisas são congruentes módulo N, isso é fácil. Por outro lado, o N divide A2 que multiplica B2 menos B1 mais B1 que multiplica A2 menos A1. Aqui a gente faz esse truquezinho. Bom, eu estou supondo que o N divide A2 menos A1 e que o N divide B2 menos B1. Eu estou supondo que o A1 é congruente a A2 e o B1 é congruente a B2 módulo N. Né? Então o N divide qualquer combinação linear do B2 menos B1 e do A2 menos A1. Essa combinação linear corresponde a somar e diminuir esse termo aqui, olha, A2B1, tem esse menos A2B1, esse mais A2B1, eles vão cortar e vai sobrar exatamente o A2B2 menos A1B1. E, portanto, o A2B2 é congruente ao A1B1 módulo N, que é o que eu queria. Isso, né? Então, funcionam bem somas
multiplicações módulo n. Se funciona bem multiplicação, funciona bem potência. Corolário é que se A2 congruente a A1 módulo n, e se K é um natural qualquer, então A2 elevado a K é congruente a A1 elevado a K módulo n. Isso é prova por indução em K, né? Isso é verdade para K igual a 1, não tem que provar nada, né? Isso é verdade para K, é verdade para K mais 1, porque A2 elevado a K mais 1 é A2 elevado a K vezes A2. Como A2 elevado a K é congruente a 1 elevado a K por hipótese de indução, e A2 é congruente a 1, pela proposição, A2 elevado a K vezes A2 é congruente a 1 elevado a K vezes A1, ou seja, A2 a K mais 1 é congruente a 1 a K mais 1. Né? Então, indução mais ou menos imediata, prova esse corolário, usando que multiplicação se comporta bem com congruência, que é o que proposição. Tá? Então, exercício, qual é o último dígito de 3 elevado a 2016? O último dígito do número tem tudo a ver com saber quanto que dá, com quem que esse número é congruente, módulo 10, né? Quer dizer, qual que é o resto da divisão desse número por 10. Aliás, congruência tem muito a ver com divisão com o resto, né? Você tem... fazer essa observação agora mesmo, mas quando você divide um número por n, né, ele deixa um resto que é um número entre 0 e n menos 1. E quando você divide um número a por n, o a é sempre congruente ao resto da divisão módulo n. Porque o a se escreve como um múltiplo de n mais o resto. O múltiplo de n é congruente a 0 módulo n. Se você escreve o a como um múltiplo de n mais o resto, o a é, por definição, aliás, por essa versão da definição, é congruente ao resto. Né? E ser congruente é a mesma coisa que dizer que é igual mais um múltiplo de n. Mais um múltiplo de n não importa nada quando se fala em congruência. Quando você está tratando de congruência módulo n, somar múltiplo de n vai sempre para debaixo do tapete. Quer dizer, múltiplo de n é sempre 0 módulo n. Quer dizer, não... Muito bem. Então, na verdade, aqui a gente quer saber qual que é o resto da divisão de 3 a 2016 por 10. Quanto é que é 3 a 2016 módulo 10, né? Então, vamos olhar para potências pequenas de 3. 3 a 0 é 1. 3 a 1 é 3. 3 a 2 é 9. 3 ao cubo é 27. 27 eu posso esquecer o 2, isso é congruente a 7 módulo 10. Né? 3 à quarta é 81, que é congruente a 1 módulo 10. 1 é um número fácil de trabalhar, principalmente se a gente vai multiplicar coisas. Né? Porque 2016 é múltiplo de 4. 2016 é 4 vezes 504, né? E aí ficou fácil, porque 3 a 2016 é 3 à quarta a 504. Como 3 à quarta é congruente a 1 módulo 10, isso é congruente a 1 a 504, que é 1.
módulo 10. Portanto, 3 de 2016 é congruente a 1 módulo 10 e a resposta é 1. O último dígito de 3 de 2016 é 1. Tá? Né, como eu falei, se você pega um inteiro qualquer, ou no inteiro positivo, sempre existem Q e R inteiro, com 0 menor ou igual a R menor que N, tal que A é QN mais R. O A sempre vai ser congruente a R módulo N. E o R é unicamente determinado. Então, você tem um conjunto de N números inteiros, são 0, 1, 2, 3 até N menos 1, que representam todos os inteiros módulo N. Qualquer inteiro é congruente a um desses N caras módulo N. E, de fato, a gente pode considerar esse conjunto dos inteiros módulo N e trabalhar com esse conjunto, dar esse conjunto uma estrutura. A gente pode definir esse conjunto formalmente. Eu gosto de escrever ele assim, inteiros módulo N, Z sobre NZ. Em geral, você define como o conjunto das classes de congruência módulo N. Deixa eu dizer o que é a classe de congruência módulo. Tem umas definições formais, por exemplo, essa daqui. Dado um inteiro A gente define a classe de A módulo N, em geral, como o conjunto de todos os inteiros que são congruentes a A módulo N. Isso, na verdade, é uma progressão aritmética, né? O conjunto de todos os números da forma A mais Kn, onde K é inteiro. Na verdade, não importa muito esse negócio. Esse negócio é uma construção geral que você faz sempre que você tem uma relação de equivalência. Sempre que você tem uma relação de equivalência num conjunto qualquer, você pode associar, definir uma classe de equivalência desse jeito. Uma coisa que faz em teoria dos conjuntos. Uma classe de equivalência de um elemento é o conjunto de todos os caras que são equivalentes a ele. Isso é feito para que a classe de equivalência de dois caras equivalentes seja exatamente o mesmo objeto. Por exemplo, 7 é congruente a 2 módulo 5. Isso é feito para que a classe de congruência do 2 módulo 5 seja exatamente o mesmo objeto matemático que a classe de congruência do 7 módulo 5. A classe do 2 e a classe do 7 módulo 5 são a mesma coisa, não são só congruentes ou equivalentes, mas são o mesmo objeto matemático. Isso é uma construção de teoria dos conjuntos, porque é tudo conjunto, mas é uma construção formal. Na verdade, isso é feito para realmente identificar como o mesmo objeto coisas que são congruentes no módulo N, e a partir daí a gente define o conjunto Z sobre NZ, é o conjunto das classes de congruência módulo N, por todos os inteiros A. Mas apesar dos inteiros serem infinitos, esse é um conjunto finito. E é um conjunto que tem N elementos. Esse é o conjunto das classes dos R módulo N, se vocês quiserem. O 0 menor ou igual a R menor ou igual a N menos 1. E aí sim, cada cara aqui está contado uma vez. Porque dois restos entre 0 e N menos 1 diferentes não são nunca congruentes módulo N. Né? E qualquer inteiro é congruente a algum cara desses módulo N por causa dessa observação. Z sobre NZ tem N elementos, exatamente. E mais do que ser um conjunto, Z sobre NZ é um anel. Ele tem duas operações naturais de soma e de produto, que são definidas do jeito mais natural possível. Eu tenho direito de definir por causa dessa proposição. A gente define
dados A e B inteiros, né? Definimos a soma das suas classes de congruência como sendo a classe de congruência da sua soma. E o produto das suas classes de congruência como sendo a classe de congruência do seu produto. Definições podem parecer inocentes, mas você só tem direito de fazer isso porque vale essa proposição. Porque se você trocar o A por alguma outra coisa congruente... De novo, a classe do 2 é igual à classe do 7, módulo 5. Se você trocar o 2 pelo 7, a classe do 3 é igual à classe do 8, módulo 5. Se você trocar o 2 pelo 7 e o 3 pelo 8, a soma módulo 5 não vai mudar. Então, tudo bem, essa soma está bem definida, módulo 5 vai dar o mesmo objeto. E o produto módulo 5 também não vai mudar, por causa daquela proposição. Vocês querem ver uma coisa? Mas só por causa da proposição anterior. Bom, com essas operações, esse conjunto é um anel, um conjunto que tem operações de soma de produto que satisfaz as propriedades usuais. Elas são comutativas, associativas, têm distributividade na multiplicação em relação à adição, elas têm elementos neutros, são a classe do 0 para módulo n para adição, a classe do 1, módulo n para multiplicação. Todo elemento tem um simétrico aditivo. Vamos dar um anel, não? Deixa eu só para reforçar a importância dessa proposição, que é simples, né? A gente não pode definir qualquer coisa. Suponha que eu vou definir outras operações. Suponha que eu quisesse definir A elevado a A módulo N elevado a A módulo N. Pelo menos quando A é natural, como sendo... Então, essa é uma coisa que eu não posso fazer, né? Não faça isso. Ó, suponha que eu queira definir isso aqui. A classe elevada a outra classe vai ser a classe de A elevada a A. Classe de A elevada a A módulo N. Como é que eu quero fazer isso? Então eu faço isso... Se você acha que pode definir qualquer coisa, você pode querer definir isso. Pelo menos quando A é natural. Então vamos olhar módulo 5. Vamos ver se isso dá certo. Então, 2 elevado a classe do 2 elevado à classe do 2 módulo 5 devia dar a classe do 4, né? Classe 2 elevado a 2. A classe do 2 módulo 5 elevado a 2 módulo 5. Isso devia ser a classe do 2 elevado a 2 módulo 5. Só que se esse negócio estivesse bem definido, isso aqui deveria ser igual à classe do 7 módulo 5 elevado à classe do 7 módulo 5. Que se essa definição faz sentido, isso devia ser a classe do 7 elevado a 7 módulo 5. Mas quanto que dá 7 elevado a 7 módulo 5? 7 elevado a 7 é a mesma coisa que 2 elevado a 7 módulo 5. 2 a 7 é 128, né? 128 é congruente a 3 módulo 5.
Só que ali deu 4, deu tudo errado. O negócio dá 4, mas aqui deu 3. Então, não dá. Você não pode sair definindo qualquer coisa. Esse negócio de A elevado a A depende da escolha da classe representante de A. O negócio não... O corolário não diz que se A2 é congruente a 1 módulo N, então A2 elevado a A2 é congruente a 1 elevado a 1. Ele diz que se A2 é congruente a 1 e o K está fixo, então A2 elevado a K é congruente a 1 elevado a K. Então você não pode sair definindo qualquer coisa que vai dar certo. Isso aí, por exemplo, dá errado. Mas somar e multiplicar dá certo por causa da proposição que a gente provou. Então, só para reforçar a importância da... Vou apagar isso, então, pessoal, para chegar. Eu introduzi uma função interessante. Eu não introduzi função. Muito bem. Mais um... Mas qual que é a vantagem, quais são as possíveis desvantagens disso em relação a Z? É uma vantagem grande que o Z sobre NZ é um conjunto finito, é um anel que tem N elementos. Então, em princípio, a gente consegue entender completamente a aritmética dele. A gente pode fazer uma tabela completa com todas as operações desse conjunto, né? A gente consegue... A gente não entende tudo sobre os inteiros. Os inteiros são infinitos, tem ainda muitas coisas misteriosas sobre primos, sobre não sei o quê. Mas se a gente está interessado em propriedades módulo N, tem várias perguntas sobre os inteiros que a gente consegue entender, pelo menos parcialmente, reduzindo o módulo N, olhando o que acontece no módulo N. O módulo N, pelo menos se o N está fixo, em princípio a gente consegue entender completamente, porque a gente está numa situação finita, a gente consegue ter uma descrição completa. E você tem uma certa coerência algébrica, você tem essa estrutura de anel no Z módulo N. Por outro lado, você tem propriedades que valem para os inteiros que nem sempre valem os inteiros do módulo N. Por exemplo, você pode ter divisores não triviais de zero em Z módulo N. Por exemplo, 2 módulo 3, módulo 6, perdão, vezes 3 módulo 6, dá 0. 2 vezes 3 dá 6, que é 0 módulo 6. Né? Então, você tem esse fenômeno que não acontece nos inteiros. Se você multiplica 2 inteiros não nulos, nunca dá 0. Mas você pode multiplicar 2 caras que não são 0 módulo 6 e dá 0 módulo 6. Por outro lado, a gente tem, nos inteiros, você só tem 2 inteiros invertíveis, que são 1 e menos 1. Né? E ambos são inversos de si próprios. Mas você tem outros invertíveis. Por exemplo, sei lá, módulo 5, tirando 0, todo mundo é invertível. 1 é inverso dele mesmo, 4 é o inverso dele mesmo. Né? 4 vezes 4 dá 16, que é 1 módulo 5. Mas 2 é o inverso do 3, 3 é o inverso do 2. 2 vezes 3 dá 6, que é 1 módulo 5. E, de fato, dá para caracterizar quando é que um cara é invertível módulo N.
No início eu estou escrevendo A, módulo N, eu não vou fazer isso a vida inteira. Às vezes eu vou escrever só A. E às vezes eu vou até esquecer da barrinha. Por enquanto, A em Z sobre NZ é invertível se existe B em Z sobre NZ com AB igual a 1, naturalmente. Né? Sempre o N vai estar implícito, né? Que dá para caracterizar os invertíveis. A classe de um inteiro módulo N, né? Se somente se MDC entre A e N é 1. Prova. Se invertível por definição é equivalente a existir B com AB igual a 1, isso é equivalente. O que quer dizer que AB igual a 1? Quer dizer que AB é congruente a 1 módulo N, ou seja, equivalente a existir X inteiro tal que AB mais NX é igual a 1, né? Isso é equivalente a dizer que AB é congruente a 1 módulo N. E existirem B e X inteiros tais que AB mais NX igual a 1 é equivalente a dizer que o MDC entre A e N é 1, né? MDC entre A e N é 1 somente se existe alguma combinação linear de A e N com coeficientes inteiros que dá 1, né? Você vai e volta. Se o MDC for 1, tem uma combinação linear que dá 1, e aí você usa essa combinação linear para ter o inverso do multiplicativo do A módulo N. Módulo N, isso aqui dá 0, esse cara é o inverso do A módulo N. E vice-versa, você tem o inverso do A módulo N, o que quer dizer isso? Que esse cara vezes é congruente a 1 módulo N, ou seja, que tem um múltiplo de N, tal que esse cara vezes mais N vezes alguma coisa dá 1. E, portanto, o A tem que ser primo com N, né? Porque tem uma combinação linear do A e o N. Então, né? Vai e volta. Tá? E aí, inspirado nesse resultado bonitinho, a gente define um subconjunto dos caras invertíveis módulo N, desse jeito. Z sobre NZ estrela, por definição, é o conjunto das classes invertíveis módulo N. A barra em Z sobre NZ é tal que a barra é invertível. E a gente define φ de n, popular função φ de Euler, como sendo o número de elementos desse conjunto. Se vocês quiserem, é o número de caras entre 0 e n menos 1 que são primos com n. Né? Porque os elementos de Z sobre NZ são representados por caras entre 0 e n menos 1. Cada classe de congruência módulo n é a classe de alguém entre 0 e n menos 1. Então você pode olhar para os caras entre 0 e n menos 1. Quando é que uma classe de um cara entre 0 e n menos 1 é invertível módulo n? Quando esse cara for primo com n. Então basta contar os caras entre 0 e n menos 1 que são primos com n. O número desses caras são primos com n, por definição é φ de n, é o número de elementos de Z sobre NZ estrela. Tá?
Z sobre N Z estrela é um grupo. Com que operação? Com um produto. O produto de caras primos com N é primo com N. O cara não tem nenhum fator comum com N, o produto de caras que não tem nenhum fator comum com N não vai ter nenhum fator comum com N. Ou se você quiser, o produto de caras invertíveis é invertível. O inverso do produto é o produto dos inversos. Né? Um grupo é um conjunto que tem uma operação que é associativa e que todo cara tem um inverso, justamente. Esse negócio, por definição, isso dá um grupo. Né? Todo cara aí é invertível. Você já tinha uma operação, o produto que já era associativo, né? Z sobre N Z estrela é tal que todo cara aí tem um inverso. O elemento neutro é o 1, né? É classe do 1. Então, esse é o grupo dos invertíveis módulo N. Muito bem. Temos 5 minutos, mas acho que dá tempo para a gente terminar provando o teorema de Euler. Se você tem um cara qualquer em Z sobre N Z estrela, se você elevar a φ de N, vai dar 1. Ou, equivalentemente, se você tem um inteiro qualquer primo com N, então se você elevar a φ de N, vai dar congruente a 1 módulo N. Né? Se você tiver um inteiro primo com N, se você olhar módulo N, ele vai, por causa daquela proposição, vai dar um invertível módulo N. E aí, nessa versão, se você elevar a φ de N, vai dar a classe do 1, que quer dizer que o A elevado a φ de N é congruente a 1 módulo N. Tá? Então, essas duas versões, de fato, são equivalentes. Então, vamos provar essa versão aqui. Então, a ideia é que a gente lista todos os elementos do Z sobre N Z estrela. Quantos elementos ele tem? Tem φ de N elementos por definição. Quando você tem um grupo, você pode... Ele não só é um grupo, mas é um grupo comutativo, é um grupo abeliano. Né? Que é o produto aqui comuta, né? Isso aqui é um anel, em que a multiplicação é comutativa. Produto de inteiros comuta, produto de inteiros módulo N comuta também. AB igual a BA, módulo N ou não, né? Mas o fato é que se você pegar todo mundo e multiplicar todo mundo por A, vai dar o mesmo conjunto. Por quê? Porque se você... O A é invertível, né? Se você multiplica dois caras invertíveis, continua invertível. Né? Por outro lado, aqui tem φ de N elementos. Se eu multiplico o A por todo mundo, se eu mostrar que multiplicar todo mundo por A, eu continuo tendo φ de N caras diferentes, tem que dar o mesmo conjunto. O que poderia acontecer é eu multiplicar dois caras diferentes por A e dar o mesmo cara, e poderia dar um conjunto menor. Mas, como eu no total só tenho φ de N elementos, se der φ de N elementos diferentes, tem que ser o conjunto todo. Mas eles são todos diferentes, né? Porque se ABI for igual a ABJ, o A é invertível, eu posso multiplicar pelo inverso do A, né?
como existe C tal que é CA igual a 1, você vai ter CABI, vai ser BI, né? BI é 1 BI, é CABI, é CABJ, é 1 BJ, que é BJ. Portanto, I igual a J. Né? Se a BI for a BJ, o BI tem que ser igual a BJ, portanto, o I tem que ser igual a J, porque eles são todos distintos. Então, não tem jeito. Se você multiplica tudo por A, eles são todos distintos, portanto, dá o mesmo conjunto, porque dá um subconjunto de Z sobre N Z estrela com o mesmo número de elementos. Tá? E se dá o mesmo conjunto, se você multiplicar todo mundo, dá a mesma coisa. Portanto, A φ de N, B1, B2, B φ de N, que é o que você obtém multiplicando AB1, AB2, AB φ de N. Isso é o produto de todos os elementos de Z sobre N Z estrela, é a mesma coisa que B1, B2, B φ de N. Como B1, B2, B φ de N são invertíveis, o produto deles é invertível. Portanto, eu posso multiplicar pelo inverso de B1, B2, B φ de N. Portanto, A φ de N é 1 e acabou. Eu posso cortar o B1, B2, B φ de N e cortar a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Como eles são invertíveis, o produto deles é invertível. Quer dizer, tem inverso, eu multiplico pelo inverso, que nem eu fiz aqui, né? Com A, eu multiplico pelo inverso. Eu corto. Então, o A elevado a φ de N tem que dar 1, que é o que eu queria provar. Né? Esse é o popular teorema de Euler-Fermat, que a gente vai explorar bastante na aula que vem. Eu nem calculei a função φ de Euler. Para φ de P é P menos 1 se P é primo. Isso dá que A, P menos 1 é congruente a um módulo P se P não divide A. A gente vai, que é o popular pequeno teorema de Fermat, a gente vai falar disso tudo na aula que vem. Obrigado pela paciência, voltamos na quinta. Vamos lá.